E aí, montar uma carteira de investimentos que aguente o tranco, sabe? Que seja a prova do tempo, é um baita desafio. Principalmente quando a gente olha ali para frente, para 2026. Então, aqui a gente vai decifrar juntos quais são as peças-chave para construir uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira forte, sabe? Vamos focar naquelas decisões que, no fim do dia, fazem toda a diferença? Bora começar? Bom, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que é uma verdadeira pegadinha para muito investidor por aí. A resposta A. A resposta parece óbvia, né? Mas é aí que mora o perigo. Ela esconde um detalhe crucial sobre como a gente deveria calcular o rendimento de verdade. Então se prepara porque a gente vai quebrar um mito agora. Imagina só esse cenário. De um lado, a segurança da renda fixa pagando ele bonitinho 15% ao ano. Do outro, um fundo imobiliário, um FII com um rendimento de 13,26%. Olhando assim, de bate-pronto, a escolha parece óbvia, né? Mas cuidado, os números podem enganar e muito. E aqui vem a primeira virada de jogo. Aqueles 13,26% do FII, na verdade, se transformam em 14,10% ao ano. Ué, como assim? É simples, os dividendos dos FIIs caem na conta todo santo mês. E aí, quando esse dinheiro é reinvestido, ele começa a gerar mais dinheiro. É o famoso efeito bola de neve, os juros compostos em ação, que dão aquela turbinada no resultado final. Tá, e a renda fixa, então? Bom, sobre aqueles 15% tem o leão, né, o imposto de renda. Se a gente pegar a menor alíquota possível, de 15%, para investimentos de longo prazo, aquele rendimento bruto cai para 12,75% líquidos. Agora a conta fecha. O que parecia ser menos no fim das contas rende mais. A matemática não mente. E agora o pulo do gato. A cereja do bolo está aqui. Mesmo com toda aquela discussão de reforma tributária, uma regra de ouro ficou de pé. Os dividendos dos FIIs continuam isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso é uma vantagem fiscal gigantesca. É dinheiro limpo que vai direto para o bolso do investidor, sem mordida do leão. Beleza, agora que a gente já entendeu o poder dos dividendos isentos, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário maior, a macroeconomia. Porque tem um fator que manda no jogo dos FIIs, a taxa de juros, a nossa famosa Selic. E ela funciona como um efeito ímã. Vamos entender isso direitinho. Olha, essa analogia da fonte que a gente usou é simplesmente perfeita. Pensa assim, juros altos são como um ímã gigante e super pesado. A renda fixa fica muito atraente, super segura, e aí ela suga o dinheiro dos investidores, que saem dos FIIs. Esse movimento todo funciona como um peso mesmo, esmagando o preço das cotas para baixo. E esse gráfico aqui, nossa, ele deixa essa dança super clara. Dá uma olhada na relação inversa. É um para cima, outro para baixo. Quando a barra da Selic sobe, a do IFIX, que é o índice dos FIIs, tende a descer. E o contrário também é verdade. Quando a Selic começa a cair, o dinheiro volta e os preços dos FIIs são empurrados para cima. Entender esse ciclo é fundamental. Tá, mas e o futuro? O que a gente pode esperar? Bom, olhando as projeções do próprio Banco Central, lá no Boletim Focus, a expectativa é uma só: trajetória de queda para a Selic nos próximos anos. Se essa tendência se confirmar, o cenário que se desenha é muito, mas muito favorável para a valorização dos fundos imobiliários. Ok, vamos entrar agora no detalhe, nos blocos de construção de qualquer carteira de FIIs. É crucial, essencial mesmo, entender a diferença entre os dois grandes tipos de fundos, os de papel e os de tijolo. Esse quadro aqui resume a história toda. Pensa assim, fundos de papel investem em papel. São dívidas do setor imobiliário, os famosos CRIs. É como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para o mercado. Por isso, eles costumam pagar dividendos mais gordos agora. Já os fundos de tijolo, eles são donos dos imóveis de verdade. Prédios, galpões, shoppings. O dividendo hoje pode ser menor, mas o valor desses imóveis tende a subir com o tempo e isso protege o patrimônio. Certo. Agora que a gente já conhece as peças, papel e tijolo, como é que a gente monta esse quebra-cabeça? A estratégia que vamos ver olha, ela é simples, mas é muito poderosa. A ideia é buscar o equilíbrio perfeito, pegar o melhor dos dois mundos. E a recomendação central é essa aqui, uma divisão meio a meio, 50 a 50. Metade da grana em fundos de papel, a outra metade em fundos de tijolo. É uma diversificação clássica, que busca exatamente isso, balancear o risco, a renda que entra todo mês e o potencial de crescimento lá na frente. E qual é a lógica por trás disso? Pensa só, os fundos de papel geram mais renda hoje, mais dinheiro pingando na conta todo mês. Esse caixa serve para quê?
para reinvestir e acelerar o efeito bola de neve. Enquanto isso, os fundos de tijolos estão ali quietinhos, trabalhando na valorização do patrimônio a longo prazo. É como um time de futebol, uma combinação de ataque e defesa. O papel protege o investidor da impaciência, dando aquela renda imediata, e o tijolo protege o patrimônio da inflação lá no futuro. Ok, vamos para a prática. Naqueles 50% de papel, a escolha vai depender muito do apetite a risco de cada um. Por exemplo, fundos como o KNCR11 e o BTCI11 são considerados mais high grade, mais conservadores, focados em dívidas de boa qualidade. Já o famoso MXRF11, um dos mais populares do Brasil, está ali no risco médio. E para quem busca mais emoção, o VGA-F11 é mais arrojado, buscando retornos maiores, mas claro, com um risco maior também. O ponto-chave é diversificar até dentro da caixinha de papel. E nos outros 50%, os de tijolo? Aqui, o segredo é diversificar os setores da economia. O HGLG11, por exemplo, está ligado na logística, nos galpões que fazem o e-commerce funcionar. O XPML11 está focado nos shoppings, no varejo físico que a gente conhece bem. E aí, tem os fundos híbridos, como o KNR11 e o GARIA11, que são um mix de tudo, sabe? Eles misturam galpões, prédios corporativos, renda urbana, e isso ajuda a diluir o risco de apostar num único tipo de imóvel. E, para fechar, fica a reflexão. Com esse cenário de juros sinalizando uma queda e com as vantagens fiscais dos FIIs bem claras na mesa, será que a estratégia de investimento que está sendo usada hoje está pronta para pegar esse vento a favor até 2026? A oportunidade parece estar aí, batendo na porta. Fica a pergunta no ar.